A publicidade tem um impacto poderoso na sociedade. Numerosas publicações e produções rádio-televisivas dependem das receitas publicitárias. Para isso, precisam de elaborar campanhas de impacto direcionadas aos públicos-alvos, ou seja, ninguém está vacinado contra esse tipo de ação. Segundo especialistas, os efeitos que a propaganda causa na humanidade geram resultados limitadores e nem sempre benéficos. Propagandas em outdoors, revistas, TV, rádios e folhetos. Com isso, muita gente usa o consumismo como forma de mostrar seu status social e financeiro e de se sobrepor aos demais. Hoje no Cidadania em Pauta, vamos falar sobre a influência da propaganda no consumo. E o nosso convidado é o psicólogo e publicitário Paulo Mantello. Queria agradecer aqui a sua presença, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Cidadania em Pauta, podendo falar a respeito do assunto. Bom, publicidade e propaganda. Qual é a influência que esses dois, será que são diferentes, exercem na vida das pessoas? Olha, Fátima, é muito grande essa influência, muito maior do que a gente imagina, porque ela trabalha justamente com o desejo, e o desejo é a manifestação de um vazio que constitui o homem e que deve ser preenchido através da linguagem. E ele nunca se satisfaz. Essas são algumas características primordiais do desejo. Outra coisa assim, o homem, ele deseja desejos, ele acaba não desejando coisas, o prazer dele está em desejar. Quer dizer, uma coisa não é aquilo que é o que ele quer, mas sim o que ele pode proporcionar de prazer, é isso? O objeto em si acaba não sendo coisas, acabam sendo o próprio prazer de desejar, porque o desejo do homem não é pré-determinado, não é fixo, ele vai mudando. Então, a propaganda vai trabalhar justamente com essa coisa que faz parte da constituição psíquica do ser humano. E vai criando cada vez mais necessidades e que tem que ser preenchidas com a compra, mas assim, a pessoa compra alguma coisa e já deseja outra. O capitalismo e a publicidade, né, como mecanismo aí utilizado, vai aproveitar disso e cada vez mais as pessoas querem algo a mais. Essa satisfação é momentânea, então, a partir daquele objeto do desejo, a partir que você compra aquele objeto, né, adquire. E quanto tempo que essa... Então, justamente a gente vê isso. Você compra um celular, por exemplo, que tem 1000 recursos, você não usa quase nada desses recursos. E usa já surge só como telefone também, né? E já surge um outro com mais recursos para preencher aquilo ali, quer dizer, não dá tempo de você... Mesmo que a pessoa não use todos aqueles recursos, ela já está interessada em ter... deseja outro. E isso a propaganda, as pessoas que mexem com propaganda e publicidade, elas sabem disso e utilizam isso. Acabam trabalhando justamente com isso, porque a publicidade está aí para criar necessidades. Você me falou também sobre a diferença, né? Se haveria uma diferença entre propaganda e publicidade. Sim. Só que mesmo nós que trabalhamos na área de comunicação, acabamos usando como sinônimos, tanto propaganda quanto publicidade. Às vezes até mais propaganda, mas não seria o correto. Propaganda vem de propagare e tem a ver com o quê? Com você disseminar uma ideia, uma crença, incutir na cabeça das outras pessoas essa crença. E já a publicidade é propriamente aquilo que a gente conhece no dia a dia, que são os anúncios de TV, de rádio, de jornal, de toda uma campanha publicitária, né? Que é aquilo que é declaradamente pago. Então, você vai lá fazer uma publicidade para divulgar um produto, para divulgar um serviço ou uma empresa. Então, o correto seria falar publicidade. Mas o uso no dia a dia acaba não sendo esse. Bom, e a propaganda, ela surgiu da onde? Essa necessidade de propagar ideias, né? O termo propaganda, né, vem de propagar e justamente nasceu da necessidade da Igreja Católica divulgar a sua crença, né, as suas teorias, as suas filosofias, né? E a partir daí que vem o termo propaganda e que acabou indo para o lado do consumo, né? A gente com o capitalismo e com as linhas de produção em massa e por exemplo, a gente fala muito propaganda, por exemplo, a propaganda de um partido político é uma propaganda... Seria uma propaganda mesmo. No sentido mesmo da palavra. Você vende uma ideia, uma ideologia, né? Uma crença. Isso estaria
é apropriado dizer propaganda mesmo. Propaganda eleitoral, no caso. Propaganda eleitoral. E no caso de consumir é quando você está vendendo, de publicidade, quando você está vendendo algo. Isso. A gente pode afirmar que a publicidade e a propaganda pode controlar a mente das pessoas? Então, justamente pode, né? Aquilo que eu comecei a explicar, porque ela vai estar trabalhando com o desejo das pessoas. E assim, você falou dos profissionais estarem sabendo disso. Muitas vezes os próprios profissionais da área de comunicação não se dão nem conta do que estão fazendo. Existem já técnicas, é claro que a publicidade vai criar necessidades, mas às vezes as pessoas não se dão conta de que estão trabalhando justamente com esse lado psíquico, né, das outras pessoas. Mas sem dúvida nenhuma tem esse poder. Né? Por exemplo, como vocês vão criar no dia a dia, né? Vocês vão inventar uma publicidade para algum produto. E como que é o papo, né? Como que é a conversa entre os publicitários? Esse desejo é falado? Como que nós vamos passar isso para a pessoa? Como que é na prática? A ideia que a gente tem sempre é de Porque não é uma pessoa só, é um grupo de pessoas que criam. É uma equipe, né? Que acaba envolvendo um design, um redator, e aí depende da estrutura da equipe da agência, né? Agências maiores acabam tendo uma equipe maior, mas sem dúvida sim, é muito claro que a gente vai trabalhar criando uma necessidade da pessoa comprar aquele produto ou aquele serviço. Mas o que eu digo assim, que muitas vezes não está claro que você está mexendo com esse desejo, que é o quê? A manifestação, como eu disse, a manifestação de um vazio que o homem já tem psiquicamente. Que é o que faz até a humanidade evoluir, né? Sempre procurando algo mais, né? Só que você tem que ter toda uma ética para não explorar isso de maneira ruim, prejudicial. Mas e aí a ética? Onde entra aí? Até quanto se leva em conta a ética quando está se produzindo algo para ser consumido? Então, é justamente aí que é interessante você trabalhar com agências profissionais que tenham esse lado da ética muito bem embasado. Esses profissionais tenham isso muito bem arraigado neles, né? Porque senão você vai estar mexendo com uma população e não vai ter a dimensão de consequências. Por isso que é importante estudos nessa área para se fazer um trabalho mais ético. Uma questão você é publicitário e psicólogo, né? Que você deve saber o que isso pode acontecer com uma pessoa que é influenciada a fazer algo que não é bom para ela, que isso pode acontecer dentro da publicidade, não pode? Certo. Até que ponto pode levar uma pessoa que seja influenciada por um consumo, né, errado, sei lá. A gente vê casos assim gritantes, né? Até recentemente teve o caso de uma agência de turismo que trabalhou com crianças numa escola, tirando fotos ao lado do personagem Pateta da Disney, e que dizia que a criança que não fizesse aquele pacote seria um pateta. Quer dizer, imagina como que a cabeça da criança que está lá, tira aquela foto e de repente não tem condições de ir, se acha um verdadeiro pateta, né? Ser considerado um pateta. Então, assim, são os seres humanos que estão fazendo as propagandas. Todo mundo erra, mas tem que haver um controle, tanto interno das agências, quanto os organismos aí que podem ser utilizados para fiscalizar. E existem esses organismos? Existe o CONAR, né, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, e seria o principal órgão assim, para se recorrer. E o próprio PROCON, é um lugar talvez mais acessível, o PROCON da cidade, né, onde está sendo veiculada a propaganda. Mas essa fiscalização é contínua ou a pessoa tem que acionar? Essa fiscalização... Porque muitas vezes a pessoa nem sabe que ela está sendo vítima, né? O CONAR, sim, tem essa função. Acaba não sendo uma coisa, digamos, 100%, né? De estar vendo todas, principalmente de propagandas tipo de menor circulação, é mais difícil esse organismo estar controlando. Mesmo no rádio, no jornal, todo é esse órgão, o CONAR. Isso.
Só que, é o que eu digo, é mais difícil, principalmente em cidades mais distantes dos grandes centros. Mas, e dentro de uma divulgação que não seja tão ampla, que não envolva tantos veículos, né, e veículos de projeção maior. Aí sim dependeria do cidadão, né, tá acompanhando e acionando o CONAR. Mas eu vou te dizer, muitas vezes a pessoa não sabe disso, né, que está vivendo essa situação, que está né? sendo, por isso é importante a divulgação e o programa de vocês está fazendo esse trabalho, né? A propaganda, vamos dizer, a publicidade, melhor dizendo, ela estimula essa concorrência entre as pessoas. Eu quero ter mais do que a minha colega, que o meu vizinho. Com certeza, porque outra característica do desejo é que ele só se torna um desejo a partir do outro. É a partir do outro que você encontra a sua posição na sociedade, isso psicologicamente, né? É o outro que te dá um retorno de quem você é, né? Então, é nesse contato. Essa comparação é natural. E aí, o que acontece? Você acaba comparando e você acaba desejando as coisas que você sabe que os outros desejam e que vai demonstrar que você tem um status, um poder maior que os outros. Vem de uma necessidade primária mesmo de reconhecimento, de desejo das pessoas. Então, essa é uma outra característica bastante forte. Até essa teoria é do Lacan, um psicanalista francês, e ele conta uma história do menino que vê o irmão sendo amamentado pela mãe, e ele empalidece de inveja, porque ele fica pensando no prazer que o irmãozinho está tendo de mamar no seio da mãe. Então, acho que ilustra bem essa coisa de que, desde muito pequeno, a gente quer aquilo que o outro tem. A grama do vizinho é sempre mais verde. Quer dizer que nós somos esses seres assim invejosos por natureza? Eu queria que você me explicasse isso depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha, mas volta já já. Sabe onde quer chegar. Por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. Hoje no Cidadania em Pauta nós estamos falando sobre a influência da propaganda no consumo. O nosso convidado é o psicólogo e publicitário Paulo Mantello. A gente terminou o bloco anterior falando sobre essa inveja. Ela é natural do ser humano? Desde muito cedo a gente vive fazendo comparações, né, com as outras pessoas. E a propaganda, a publicidade acaba explorando justamente isso, né, criando bens e serviços que acabam sendo diferenciais que todo mundo quer para se sobressair. A gente sabe que a televisão, por exemplo, que é o meio de comunicação que mais leva à publicidade, que chega e tem maior impacto nas pessoas, ela está nas casas de todas, né? Classe A, B, C, D. E o que isso pode influenciar numa pessoa que não pode ter, por exemplo, as coisas que ela vende o tempo todo? Qual é o sentimento que gera isso nas pessoas, esse não poder estar ali dentro daquele círculo? Essa gama de produtos, né, cada vez maiores, porque assim, por exemplo, se você for pegar o segmento de veículos, ele tem vários modelos, né, primeiro tem várias marcas, depois vários modelos, e tudo isso é uma enorme gama de opções. Tudo isso acaba gerando ansiedade nas pessoas, porque você tem um mundo inacabado, um mundo cheio de possibilidades, mas no qual você está sempre correndo riscos de não ser o mais, que tem o maior status, que tem o maior poder. Uhum. Então, acaba prejudicando psicicamente
principalmente as pessoas que não têm o poder aquisitivo para adquirir. E que não tem expectativa de ter, né? Bom, mas a gente se deixa hipnotizar, né? Todo dia essa gama do que vestir, como agir até, né? As pessoas, a publicidade dita como agir, onde estar, né? E as pessoas se influenciam mesmo por isso. Na verdade, a publicidade, ela tende ao mundo capitalista, né? Que produz, e quanto mais ele produzir e as pessoas se desinteressarem mais rapidamente por aquilo e já quererem outra coisa, para o sistema capitalista é o ideal. Ele vai estar sempre querendo alguma coisa, né? Sempre querendo adquirir uma outra sensação, né? Que, na verdade, os produtos, os serviços são sensações que você adquire, né? E essa vontade sempre de ter mais, mesmo aquelas pessoas que têm, vamos dizer, muita coisa, né? Tem até sobrando, mas ela está sempre desejando mais, que isso é inerente dela. Faz com que a gente tenha aí uma sociedade onde uns têm demais, outros muito pouco, porque não dá para todos terem tudo, né? Tem um sociólogo polonês, o Bauman, que fala justamente, ele chama a nossa sociedade atual de sociedade líquida. Aquela coisa do líquido que escorre mesmo entre os dedos. As relações, os vínculos com as outras pessoas acabam copiando, né, esse sistema que a gente tem no consumo. E as relações são cada vez mais frágeis, mais passageiras. Estão sendo tratadas como mercadorias. Você conhece alguém, tem um relacionamento que não dura muito, porque aí você já tem uma outra pessoa, se interessa por uma outra pessoa. Isso no amor, né, entre duas pessoas, mas nas amizades, em todos os âmbitos. Acaba sendo essa sociedade líquida, volátil, né, que não... Mas, por outro lado, o ser humano, até como psicólogo agora, não necessita dessa proteção, de uma proteção, de algo que seja, que ele possa contar permanentemente, até como uma família, né? Porque a família é essa base, né? Daquele que o ser humano, que o indivíduo vai buscar, né? Precisa ter aquele apoio, né? E o ser humano não está sentindo falta disso, assim, no seu dia a dia? Justamente são os problemas psíquicos, né, psicológicos que estão surgindo. Depressão. Porque justamente a gente está levando essa influência do consumismo para as relações humanas. E o resultado tem sido isso, né? As clínicas psicológicas que o digam, né? Tem aumentado mais os casos de depressão, justamente influenciado por isso. Bom, a influência da publicidade no consumo, como que a gente pode definir isso? Eu acho que ela tem a ver justamente para atender esse sistema capitalista de produção cada vez maior, gerando lucro, ela vai criar necessidades. E para que cada vez mais, vertiginosamente, as pessoas troquem de produtos. Isso, né? A gente pode ver mais assim concreto de uns tempos para cá, né? Por exemplo, há uns 20 anos a gente não tinha internet, não tinha celular, não tinha... Tudo amplia, né? As possibilidades. E a gente vê que isso tem assim, crescido a cada mês, né? Aparecem novas coisas, como você disse, novos modelos. E essa correria, as pessoas trabalhando mais, né? Se relacionando menos, né? Sim. E será que isso vai ter um fim? O caminho seria as pessoas se conscientizarem mais desse mecanismo, né? Para se protegerem. Entender por que elas estão consumindo. Porque nenhum consumo é neutro, né? Existe, criado um porquê para cada produto, para cada serviço. Então, o consumidor passar a se policiar, a se entender por que ele está tendo a necessidade de consumir aquilo, para não cair tanto no mecanismo geral do capitalismo, do sistema mesmo. Há doentes também, pessoas que desenvolvem doenças impulsivas, né? Compulsivas, compulsivas no sentido de compra, né? Eu entrevistei uma senhora aqui que falou de uma pessoa que
teve esse problema, que ela frequentou um grupo de ajuda para conseguir parar de comprar. Isso pode ser influenciado por esse mecanismo. Cada vez maior, né, esses casos de compulsão. E aí, os mais comuns são de compras, mas existem de sexo, vários tipos de compulsão que vão surgindo né, na nossa sociedade. Isso quer dizer que a sociedade nossa está com uma lacuna de alguma coisa que não está sendo preenchida. Na verdade, esse vazio já existe no homem. Agora, a maneira como ele vai preencher é que tem que ser na verdade, melhor cuidada. A publicidade, não só a publicidade, não vamos colocar... disso. Mas se aproveita, não digo no sentido predatório, digamos. Sim. Na verdade, está dentro de um sistema. Ela é uma sistema ferramenta capitalista que precisa... é uma ferramenta. E também não estou aqui para criticar o sistema capitalista. Eu acho que ele funciona, é o que está funcionando melhor, mas não tem... a publicidade acaba sendo a ferramenta utilizada para que esse sistema funcione. Né? Não estamos aqui nem criticando a publicidade nem o capitalismo. Sim, mas porque assim, acho que meios seria que as pessoas... importante as pessoas entenderem esse mecanismo para não serem vítimas de coisas que elas não querem. Né? Quer dizer, consumir todo mundo precisa a todo momento, mas não consumir aquilo que não precisa, né? E não entrar aí entram nas compulsões, né? Nos vícios, né? A questão de preencher mesmo alguma coisa que não é aquilo que é verdadeiro, que está sentindo porque falta. Isso, né? cada vez mais a gente não suporta o vazio, que, como eu disse, é constitutivo do homem. Você acaba não querendo vivenciar aquele vazio, que existe e que vai sempre existir. Agora, como que você vai preencher? Vai ser comprando um calçado novo, um celular novo? E como poderia ser preenchido sem ser com relação à compra? Que forma que poderia ser? Primeiro, você teria que tomar mais consciência desse vazio, que ele existe. Aí você poderia buscar mecanismos saudáveis de preencher isso. Como você disse, as relações humanas mais duradouras e mais aprofundadas, durante um tempo já foi, hoje parece que caminha para não estar sendo utilizado tanto. Abraçar uma causa, por exemplo, assim, trabalhar por uma causa, também, por voluntariado, um ideal. Um trabalho voluntário pode ser. Ou mesmo as relações que a gente não consegue hoje em dia, né, de estar mais em contato com a própria família ou com a pessoa amada. Okay. Mas as possibilidades isso acaba engessando, né, as nossas opções. Você está só preso àquilo que a mídia está oferecendo. Você vai ser feliz porque você vai comprar um televisor que tem tais e tais recursos. Mas você vai ser feliz porque você vai poder caminhar no parque com o seu filho. E quando a publicidade ela é informativa ou persuasiva? Qual a diferença entre as duas? Bom, ela é informativa, como o próprio nome já indica, quando ela fornece dados, né, para o consumidor tirar suas próprias conclusões. Geralmente ela é utilizada no lançamento de um produto, em que esse produto é apresentado, então tem-se argumentos, dados que falam a respeito. E persuasiva quando ela tenta convencer a respeito de um conceito. Geralmente já numa fase mais de competitividade, quando o produto precisa se diferenciar dentro de uma gama enorme de outros produtos. A gente vê muitas propagandas hoje, assim, como se fosse uma pessoa dando depoimento que usou aquele tal produto, né? Como se fosse alguém que foi pego na rua, assim, de surpresa e que fala, assim, muito bem daquele produto. Isso está sendo usado muito na propaganda. E será que as pessoas que estão assistindo sabem diferenciar que aquilo é uma propaganda, que aquilo tudo foi combinado ou que realmente está sendo uma pesquisa em campo? Eu acho que se aproveita de muitas pessoas que não têm essa noção, né, não conhecem os mecanismos da publicidade. Muitas pessoas acabam sendo pegas nessa apresentação. Mas mesmo que... Isso é um exemplo de persuasão, então, ou não? Seria isso, não? Envolve, né? Porque seria convencer de um diferencial, né?
Só que mesmo que você saiba do mecanismo, fica na sua mente, né? Aquela mensagem que a outra pessoa está passando de uma maneira mais informal, como se fosse alguém mais igual a você, né? Nada muito produzido, né? Assim, aparentemente produzido, porque na verdade houve uma produção. E acaba pegando a gente mesmo que a gente saiba, né? Fica aquela imagem e o que é o importante é justamente a imagem, né? Porque uma outra coisa até para acrescentar, o desejo trabalha com o que em comunicação a gente fala que é o significante. É o que é a imagem, são os sons. E então o desejo ele acaba sendo atraído justamente por essas ferramentas da publicidade. Na sua opinião, pessoal, o que vende mais? O produto em si ou o jeito que ele é vendido, a propaganda ou a publicidade? O que você acha que mais conta na hora da pessoa escolher lá a marca? É o produto ou é a embalagem ou é como ele foi passado? O que você acha? No primeiro momento, sem dúvida que é a publicidade, é a maneira como ele é apresentado. Mesmo que agora, ele custe mais... a gente diz que nenhum produto se mantém se ele não tiver qualidade. Ah, sim. Mas assim, o impulso de comprar é pela propaganda, é pela publicidade. São as cores, são a maneira como o produto é trabalhado, acaba convencendo. Porque muitas vezes trabalha com emocional e não tem muito como escapar. Bom, e tem algum jeito de escapar disso? Assim, a pessoa tem alguma forma de ficar um pouco distante, assim, um pouco, vamos dizer, vacinado contra esses problemas? Seria através dessa conscientização mesmo. Né? Quanto mais consciente daquilo que você está desejando, maior a possibilidade de você não cair. Assim, dar uma respirada, assim, para que isso vai servir para a minha vida? Até quando pra eu vou usar? Eu tô comprando aqui, até quando eu vou usar? Quanto isso vai custar para mim? É isso? Com certeza. Contar até 10 antes de comprar. Bom, então, para terminar, que o nosso tempo está acabando, eu queria saber se tem alguma idade em que as pessoas são mais suscetíveis a serem induzidas a comprar ou não? Todas as idades? Bom, quando se é mais jovem, é mais forte essa coisa que a gente estava falando de se comparar com o outro, né? Principalmente na fase da adolescência, da juventude, a disputa é maior. Então, com certeza, nesse período você é mais influenciado. A maturidade traz mais reflexão. Sim. Que bom, né? Bom, e a questão do que esse consumismo pode refletir nas relações humanas? Só para a gente fechar o nosso programa aqui, aí até mais com o psicólogo, né? Você falasse um pouquinho sobre isso. Cada vez mais todos esses mecanismos, né, vão influenciando, porque há uma enorme gama aí de ofertas, né, e isso traz um mundo cheio de riscos. Você pode ou não conquistar. Hoje você pode ter condições de comprar esse bem, esse serviço, né, esse produto, e amanhã não. E tudo isso acaba gerando uma insegurança. Sem contar naquela influência que a gente comentou de que as relações cada vez mais estão no padrão do shopping, né? Você conhece pessoas e no primeiro momento que elas não funcionam do jeito que você quer, você descarta. Então, e o relacionamento não deve se basear assim em coisas tão superficiais, acabam né? sendo frágeis, né? Mas eu queria agradecer a sua presença aqui e assim desejar tudo de bom no seu serviço, que é vender também, né? Mas dentro de um critério e de uma ética, né? De uma ética. Okay. Eu que agradeço. Obrigada, Paulo. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. Lembrando que a Cidadania em Pauta vai ao ar às segundas, quartas e sextas em 2 horários. Às 8h30 da manhã e ao 12h30. Eu aguardo você.